Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo Jamil, que sejam bem-vindos a um quadro novo aqui do meu canal. Eu havia feito uma enquete há alguns dias perguntando pra galera se eles gostariam de que eu trouxesse à tona um pouco do conhecimento que eu tenho a respeito de serial killers e filmes de terror. E aí o pessoal disse que sim, então resolvi começar esta série. É um projeto piloto, então depende muito da quantidade de visualizações, dos comentários, para ver se isso aqui não vai flopar ou se eu vou ter que fazer isso num canal diferente. Mas o fato é, eu vou explicar para vocês primeiro por que, eu conheço esse assunto, e aí depois eu começo a falar sobre o personagem escolhido de hoje. Quando eu fazia o meu mestrado em literatura comparada, eu trabalhei com o objeto representado na arte. Para explicar de uma maneira bem simples, por que é que a arte traz coisas que as pessoas assistem, a que as pessoas assistem para ter medo ou pavor ou sentir nojo, Esse é basicamente o conceito de objeto. Enquanto eu estava fazendo meu trabalho, a minha orientadora disse que eu precisaria estudar isso mais a fundo, sob um viés antropológico. Então eu precisaria estudar, por exemplo, casos de serial killers, as motivações deles, filmes que faziam sobre eles, músicas que escreviam sobre eles. Eu tinha que assistir a filmes de terror de todos os gêneros que você puder imaginar. E aí eu acabei adquirindo certo conhecimento sobre isso para poder propor, aquilo que eu propus dentro desse meu livro, que fala sobre essas perspectivas. Então eu trago dentro desta série um pouquinho disso que eu aprendi. Geralmente, quando você está falando sobre serial killer famoso, é comum você ouvir nomes como Ted Bundy, já tem série na Netflix. Você ouvir o Jeffrey Dahmer, também você tem série na Netflix. Ou você ouvir algo como o Gacy, o palhaço assassino, que também tem série na Netflix. Então eu resolvi começar por alguém que ainda não tem série na Netflix. E até hoje eu não cheguei a conhecer um filme que produziram sobre este cidadão. Eu estou falando sobre David Parker Ray. Na minha opinião, ele é o pior de todos os serial killers que até hoje já pisaram no planeta Terra. Eu vou falar um pouquinho sobre a biografia dele e aí você vai acompanhar comigo. Antes de eu continuar, já dá o like aí para que a gente possa continuar esse trabalho, beleza? O David Parker Ray nasceu em 6 de novembro de 1939 e morreu em 28 de maio de 2002. Ele era americano e ele ficou conhecido pelo apelido de o assassino da caixa de brinquedos, ou no inglês, The Toy Box Killer. Ele não chamava de Toy Box o local em que ele praticava os seus crimes. Ele tinha colocado outro nome que estava escrito na parede, que você vê pelas fotos que tiraram das cenas do crime: Satan's Den, alguma coisa como cova ou covil de Satã. E ele não foi acusado de nenhum assassinato, porque não encontraram corpos atribuídos a seus crimes. No entanto, ele foi acusado por ser sequestrador, torturador e vai ficar um aí quando eu disser ele é suspeito de ser um assassino em série americano, e ele basicamente ele praticou seus crimes no Arizona e no Novo México. Como funcionava o procedimento do David Parker Ray? Ele montou uma espécie de container completamente isolado acusticamente. E lá dentro ele colocou diversos equipamentos de tortura. Equipamentos os mais variados que você possa imaginar. Desde um picador de gelo até uma bateria com um gerador para que ele pudesse dar choque nas pessoas. Diversos equipamentos de sadomasoquismo, chicotes, uma mesa, uma espécie de cadeira ginecológica em que as
Você deve imaginar o que é uma cadeira ginecológica, se não, vou colocar uma imagem aqui para você saber o que é. Ele colocava facas, bisturis, algemas, cordas, polias, roldanas e diversos equipamentos com um objetivo simples: infligir dor nas pessoas. E ele tinha uma tática que era recorrente. Ele se fantasiava ou de policial ou de algum tipo de autoridade e costumava ir atrás de garotas de programa. Sequestrava essas garotas de programa, levava para essa sua... não era uma van, era uma espécie de uma caminhonete de frigorífico, sabe? Como aquelas fechadas. E lá dentro torturava e molestava sexualmente as mulheres durante dias. Ele não fazia isso sozinho. Ele tinha alguns cúmplices. Dizem que um dos cúmplices era uma de suas filhas. E o David Parker Ray também havia divulgado suas práticas para alguns amigos. E alguns amigos participavam de algumas dessas sessões. Eventualmente, ele colocava também os seus cães. Ele tinha alguns cães, daqueles cães de raça de grande porte, para molestar suas vítimas, enquanto ele filmava e acompanhava. Então era algo extremamente terrível, extremamente doente, extremamente sádico, né? Bem, o que acontece que torna todos esses crimes do David Parker Ray algo tão ruim ou pior do que, na minha opinião, qualquer outro serial killer? O procedimento do David Parker Ray era fundamentalmente o seguinte: após sequestrar a pessoa, ele colocava a pessoa para dormir utilizando alguma droga, ele despia a mulher e ela ficava amarrada e vendada naquela cadeira ginecológica. E aí então ele colocava para tocar uma fita, e nessa fita ele narrava todas as coisas que ele faria com as pessoas. Na minha opinião, isso era o mais terrível, porque ele narrava com riqueza de detalhes. Existe a transcrição dessa fita atualmente na internet. A transcrição só está em inglês. Eu já li essa transcrição. Ela é aquele tipo de coisa que você lê, sim, justamente por causa daquele trabalho, aquele bendito trabalho. É aquele tipo de coisa que você lê uma vez só, por partes, porque você fica extremamente impactado. Existe também na internet, no YouTube mais especificamente, o áudio original. Então, se você tiver uma boa audição, né, um bom treinamento de listening no inglês, você consegue ouvir tudo que ele falava com a própria voz do David Parker Ray. E ele colocava isso para tocar. E ele falava que ele usaria grampos, que ele utilizaria facas, que se a mulher não respondesse exatamente como ele pediu, que ele cortaria o mamilo, que ele daria choque, e que se ela não obedecesse ela morreria. E ele adverte várias vezes durante o vídeo: eu já fiz isso milhares de vezes, você é apenas mais uma. Ele demonstra total desprezo pela vida humana quando ele está narrando aquilo que ele vai fazer. Ele fala sobre os cães, ele fala inclusive o seguinte: se você se comportar e fizer tudo aquilo que eu pedi, você não irá morrer, porque eu liberarei você e você não vai se lembrar de nada daquilo que aconteceu, porque eu utilizarei uma sequência de drogas, de barbitúricos, que farão você esquecer tudo isso ou pensar que isso foi apenas um pesadelo. E, de acordo com alguns relatos policiais, foi exatamente o que ele fez. Ele teve uma espécie de período de atividade, né, enquanto ele cometeu esses crimes, que foi de 1957 a 1999. Foi basicamente isso, 57 a 99. Ele foi condenado a 224 anos de prisão, mas ele morreu
na prisão, né, vítima de um ataque cardíaco no 2º ou 3º ano em que ele estava preso. Quando você observa nas suas vítimas, ele tem mais de 60 suspeitas de assassinatos, 3 torturas, que são 3 pessoas que sobreviveram. Uma das pessoas, inclusive, que foi a última que sobreviveu, foi quem conseguiu levar o David Parker Ray para a polícia, porque ela saiu da caixa de brinquedos e conseguiu fugir. Utilizou um picador de gelo para acertar uma das pessoas que ajudavam o David Parker Ray, a filha dele, e aí ela conseguiu escapar. Coisa que você precisa saber a respeito disso: o local onde o David Parker Ray ficava era extremamente isolado. Ainda que não houvesse o isolamento acústico que ele colocava, seria muito difícil alguém ouvir. E ele já avisava isso também. A pessoa que conseguiu escapar precisou andar muito para conseguir ajuda e para conseguir levar o David Parker Ray para a cadeia. Em relação à motivação dele, você deve se perguntar, cara, por que uma pessoa faz isso? Por que alguém chega a esse nível de doença? Ele foi criado por um avô que era extremamente autoritário e eventualmente ele recebia visitas do pai. O pai era alcoólatra, o pai era espancador, e foi o pai do David Parker Ray que, ainda quando ele estava na fase de transição da infância para a adolescência, começou a presenteá-lo com revistas pornográficas contendo sadomasoquismo. Quando ele era adolescente, a irmã já havia notado alguns traços disso na sua personalidade, porque encontrou alguns desenhos que ele fazia representando bondage e sadomasoquismo, mas em um sentido extremamente hardcore, extremamente pesado. E ele começou a desenvolver isso associando ao desprezo pela figura feminina, porque, de acordo com alguns relatos, ele era intimidado pelas mulheres na escola enquanto era adolescente. Uma conjunção de fatores que é uma conjunção extremamente perigosa. Uma pessoa mentalmente instável que recebe esse tipo de estímulo e acaba levando a cabo suas fantasias mais doentias. E, por acreditar que jamais seria pego, acabou vitimando tantas pessoas. Na minha opinião, o David Parker Ray, de todos os serial killers, é o pior, justamente pelo procedimento que ele adotava ao torturar as suas vítimas. Você deve ter visto as fotos aqui, as imagens que você encontra na internet dos aparelhos de dor. Ele tinha gráficos de como infligir mais dor nas pessoas. Era algo extremamente terrível, mas nada tão terrível quanto o que ele fala que vai fazer, e de fato fez com diversas pessoas. Espero que você tenha entendido o propósito dessa série. Eu quero seu feedback, o que você me diz sobre isso. Devo continuar falando sobre esses assuntos, trazer mais dessas curiosidades. Eu falo também sobre filmes de terror, resenhas sobre filmes de terror, dos mais comuns até aqueles mais difíceis de se encontrar. Tive que estudar tudo isso aí, como você sabe, e agora você conhece um pouco mais da minha formação. Isso foi para o meu mestrado em literatura comparada, certo? Se você curtiu, deixa o like, faz inscrição no canal, compartilhe o vídeo e sugira o próximo nome para aparecer aqui na nossa lista. De preferência um nome inusitado. Eu vou começar com nomes inusitados. E se você disser, Pablo, acho que isso tem que ficar em outro canal, eu posso abrir um canal só para isso, contanto que você vá lá e faça a sua inscrição. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.